Sou Cida Paim, sou professora de Química e nesse vídeo de hoje iremos abordar gráfico de aquecimento. Prestem atenção e vamos lá. Bom, para iniciarmos esse conteúdo, é importante que façamos uma retomada sobre as mudanças de estado físico. Porém, nós iremos abordar apenas um sentido dessa mudança, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ok? Por que isso? Porque justamente é o sentido em que está acontecendo o aquecimento. As partículas elas começam a se aquecer, a sua temperatura vai aumentando até alcançar o estado gasoso. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Cada estado físico ele irá se comportar de uma maneira. E com o aumento da temperatura, fica perceptível que nós possamos observar como suas partículas elas se situam. Então, prestem atenção. Primeiro de tudo, é importante que tenhamos em mente quais são as duas mudanças, os dois nomes, né, de mudanças de estado que está acontecendo. Então, como eu falei, do sólido, tá aqui, ó, do sólido, iremos para o estado líquido. Do sólido para o líquido, iremos utilizar o nome chamado de fusão. Então, fusão é a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Tenhamos outra mudança que agora vai ser do líquido para o gasoso. Então, temos aqui o nome de vaporização, também conhecido por ebulição. Então, temos agora, no caso, um gráfico em que fica evidente como acontecem essas mudanças de estado. Percebam que nesse gráfico existem três linhas crescendo, né? Três linhas crescendo e as três linhas na cor vermelha. Entre cada linha vermelha, né, existe aí duas linhas na cor azul que justamente correspondem ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Percebam que aqui nós temos um cubo de gelo, como estou destacando aqui, e no cubo de gelo representa o estado sólido, onde as partículas elas estão organizadas, a forma e o volume eles são fixos. Do estado sólido parte para o estado líquido, que é essa segunda linha na cor vermelha crescendo. No estado líquido, as partículas elas não estão tão organizadas quanto no estado sólido. Porém, o que acontece agora? O volume ele será fixo, mas a forma será variável. Aquecendo, né, aumentando essa temperatura, chegamos no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas elas estão desorganizadas e a forma e o volume agora serão variáveis. Só que o que acontece? A mudança que acontece do sólido para o líquido, vocês percebam aqui, essa linha na cor azul, ok? Ela está constante. Isso quer dizer o quê? Que está acontecendo uma mudança de um estado para o outro. O mesmo ocorre nessa segunda linha aqui constante, na cor azul também, que está entre o estado líquido e gasoso. Vamos observar nesse outro gráfico aqui, ok? Vamos lá. Primeiro estado, nós temos aqui que é o estado sólido. O segundo estado, como podemos perceber, é o estado líquido. E o terceiro estado é o estado de vapor, também chamado de estado gasoso. Essas três linhas, né, no caso, representando o estado físico, elas estão aumentando, justamente porque está acontecendo o aumento da temperatura. As duas linhas na cor vermelha estão representando a coexistência de dois estados físicos. Aqui, a primeira linha, sólido e líquido. E aqui, ó, a segunda linha será líquido e vapor ou líquido e gasoso. Percebam que essas duas linhas que estão na cor vermelha constante é porque justamente está acontecendo a mudança de um estado para outro. Então, nessas duas linhas coexistem os dois estados físicos. Então, prestem atenção, ó. Sólido e líquido, ele chama de PF. PF, que justamente seria ponto de fusão, ou TF, temperatura de fusão. Se formos aqui no gráfico, justamente é o que acontece, ó. Do sólido, né, isso para o líquido, realmente recebe o nome de fusão, como tá aí, ok? A segunda linha constante, que será líquido e vapor, corresponde justamente a, como está descrito aqui, ó, PE, que justamente seria ponto de ebulição, ou TE, temperatura de ebulição. Ebulição, os vapores, ó, vão sendo eliminados, por isso que aqui no gráfico, ó, no esquema, tem o nome vaporização. Vaporização, ebulição, não se preocupem, ok? São palavras que se correspondem. Então, galera, aí nós temos um gráfico de aquecimento, partindo do estado sólido para o líquido e o último estado que será o estado gasoso. Percebam que a temperatura, como está descrita, né, justamente no gráfico,
ela está aumentando justamente com o passar do tempo. O tempo vai passando, a temperatura também vai aumentando. Aí nós temos um gráfico de aquecimento. Sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Uma observação importante: esse gráfico aí corresponde justamente a um gráfico de uma substância pura. Uma substância pura, ela apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Se nós formos observar no gráfico, ó, o ponto de fusão para este gráfico, tá aqui, ó, ele corresponde a 0 graus Celsius, já que a temperatura ela tá em graus Celsius. O ponto de ebulição desse gráfico aqui, se a gente seguir aqui essa linha, corresponde a 100 graus Celsius. E 100 graus Celsius justamente corresponde ao ponto de ebulição. E se a gente retomar um pouquinho, o ponto de fusão 0, o ponto de ebulição 100, corresponde justamente aos pontos de fusão e ponto de ebulição da água. Então, nós temos aí uma substância pura. Ok, galera? Ficamos por aqui hoje.